A paz do Senhor Jesus, amados do coração de Deus, a paz do Senhor, a todos os nossos amados irmãos, a paz do Senhor, a todos os meus queridos amigos, a todos vocês que nos acompanham, sempre que fazemos aqui a reflexão bíblica nessas lives. O Senhor venha abençoar cada um dos nossos amados irmãos, a você que está nos participando conosco. Eu quero te convidar, juntamente comigo, exatamente essas 19 horas, nós participarmos, nós aprendermos com os irmãos. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 7, versos de número 37 e verso de número 38. Enquanto você participa comigo, enquanto você encontra o texto bíblico, eu quero saudar os irmãos, os nossos queridos irmãos da congregação Planalto Canidezinho, congregação essa na qual o Senhor tem nos dado a oportunidade, o privilégio, a satisfação, também, porque não, a grande responsabilidade de nós juntos aprendermos com os irmãos ali e pastorear aquele grande rebanho. A paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos, a paz do Senhor a todos os nossos obreiros, a paz do Senhor Jesus a todos os meus queridos irmãos. Evangelho de João, capítulo de número 7, versículos de número 37, versículo de número 38. Enquanto você encontra, eu quero dar aqui alguns minutos para você participar comigo. Vamos louvar o nome do Senhor e nós escolhemos aqui uma relíquia. Escute aí. Existe um canteiro muito lindo Venha participar conosco. de flores preciosas. Se você tiver um tempinho aí, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 7, verso de número 37, versículo de número 38. Uma passagem bem conhecida dos irmãos. Nós queremos aprender nesta noite. Enquanto você encontra, eu quero dar aqui a paz do Senhor e mais uma vez, irmãos, agradecer pessoalmente a todos os nossos amados irmãos que oraram comigo, aliás, que intercederam em meu favor, e hoje nós estamos aqui mais uma vez. Só resta nos agradecer, irmãos. O milagre que tem feito em nossas vidas nos tem dado uma nova oportunidade de estarmos aqui. Para mim é privilégio, para mim é uma honra, para mim é uma satisfação. Para mim é motivo de felicidade, porque o Senhor tem nos dado uma nova oportunidade, tá certo? Evangelho de João, capítulo de número 7, versículos 37 e 38, tá bom? São exatamente 19 horas e nós vamos começar daqui a alguns minutos, tá bom? Glória a Deus pela sua vida, todos os nossos amados irmãos, todas as congregações, certo? Se eu for falar o nome aqui não vai dar tempo, mas quero agradecer de coração. Jesus nesse jardim é o jardineiro Escute aí. que rega todas as flores com amor. A água, ela corre noite e dia. Quando você escuta esse louvor, eu quero te perguntar, como é que está o som aí, tá bom? Os irmãos que estão participando comigo, o som, a imagem, me diga alguma coisa aí, para que possamos tentar melhorar. Afinal, eu sou amador nesse assunto, né? Então, estamos aprendendo aí. Mas o som tá bom aí, tá tudo ok? Se estás sedenta, fala o jardineiro. Ele está passando por aqui. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, sacia-me. Vamos lá, meus irmãos, Evangelho de João, capítulo de número 7, o verso de número 37 diz assim: E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim
e beba. Vamos repetir. Versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém, queridos? Amém, meus amados do coração de Deus? Uma passagem bem conhecida, e muitos atribuem somente essa passagem a um culto evangelístico, a pessoas que ainda não conheceram a palavra do Senhor. Mas como já falaram aqui, eu já falei aqui, nós já falamos aqui em outras oportunidades, o evangelho ele não pode ser, digamos, tarimbado ou cercado ou preso a algum assunto, mais ou menos assim, eu só posso pregar essa passagem se for para isso ou para aquilo. Não, a palavra do Senhor ela alcança a todos os níveis. A mesma palavra que é para aquele que conhece ao Senhor, é mesmo para aquele que ainda não teve conhecimento com Ele. A palavra do Senhor é para em diferentes classes sociais, tá certo? Nós apenas fazemos essas divisões para ter uma questão de ética, mas a palavra do Senhor ela continua sendo a palavra do Senhor. O Evangelho de João, no todo o capítulo de número 7, Jesus ele vai trazer, meus amados irmãos, um monte de ensinamentos, digamos, uma fonte de ensinamentos, e o versículo de número 37 me chamou a atenção aqui no versículo 37, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E eu quero aprender com os irmãos aqui um pouquinho sobre algumas passagens desse versículo que diz, no último dia. Que dia é esse? Que dia é esse que o escritor João está falando? O dia da grande festa. Que festa é essa? Ou foi essa? E Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu quero tratar, irmãos, da primeira parte do versículo que diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. E eu quero aqui te chamar a atenção para essa expressão, quero chamar a atenção aqui para essa atitude de Jesus, e João deixa bem claro, eu vou repetir: Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E antes de nós falarmos sobre esse texto, eu quero te chamar a atenção na Bíblia Sagrada, algumas vezes que Jesus se colocou de pé, que nos trouxeram grandes ensinamentos. Eu quero te chamar a atenção aqui das vezes que Jesus ele se colocou de pé, fisicamente, mas que nos traz grandes ensinamentos. Evangelho de Lucas, anote aí, o capítulo 4, versículo 15 e 16, Jesus estava na sinagoga dos judeus. Até então Jesus não era, abre aspas, famoso, até então Jesus não era procurado pelas multidões. Jesus agora entra no templo, Jesus entra agora na sinagoga, e Jesus agora, irmãos, a Bíblia nos diz que foi-lhe dado um livro, que era o livro, aí ele dá a oportunidade a Jesus, e Jesus se coloca de pé, porque só ficava em pé aquele que ia ministrar a palavra, assim como hoje, sempre que me chama a atenção, nós temos aqui alguns professores, a irmã Taislândia, a irmã Rogélia, vocês sabem disso, que em uma sala de aula só quem fica em pé é o professor, os alunos ficam sentados. Em uma pregação, o pregador está em pé e, se possível, dependendo do tempo, das condições físicas, nós ficamos sentados assim, não é assim? Então, se é alguém em pé, em meio a uma assembleia, é sinônimo de destaque, é sinônimo de alguém que vai falar. O que me chama a atenção aqui é que Jesus agora se coloca de pé e foi-lhe dado o livro, e ele procura. O que me chama a atenção aqui é que as pessoas dizem: Jesus, como Deus, ele sabia todas as coisas, mas aqui a Bíblia diz que ele teve que procurar a passagem, e Jesus procura, e ali ele vai encontrar o livro de Isaías, que hoje nós temos exatamente bem facinho para nós, é Isaías capítulo de número 61, e Jesus de pé agora, ele pega o livro e lê, e ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. E Jesus agora vai pregar, vai ler aquela passagem que nós encontramos em Isaías, e Jesus em pé ali trouxe espanto para alguns, admiração para outros, revolta para outros, quando ele se coloca de pé, e depois que ele termina de ler, em pé com autoridade, em pé pregando a palavra, lendo um texto bíblico, lendo algo sobre ele, algo que estava profetizado há quase 400 anos atrás sobre a vida dele, e depois que Jesus em pé ele lê, ele diz assim: hoje se cumpriu essa escritura.
E os homens, os que estavam ali, vão repudiar o que ele estava falando, vão se revoltar contra aquilo que ele estava dizendo. Mas a primeira vez que eu vejo essa atitude de Jesus se colocando de pé, me passa um grande ensinamento que o nosso Jesus, irmãos, ele era aquele na qual estava escrito e profetizado sobre os profetas. Isaías havia profetizado, quando diz: um menino vos nasceu e um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então nós encontramos Jesus em pé, lendo a passagem que estava no livro de Isaías, e Jesus lendo com autoridade, e dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Da onde surgiu a expressão Cristo, ungido. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Ungiu para quê? Ele vai dizer: apoio liberdades aos cativos, a consolar todos os que choram, aqueles que de luto em Sião estão. Ele vai dizer: veste de louvores ao invés de cinza, uma coroa ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Irmão Inés, o que é que tem a ver com a minha vida? O que é que tem a ver com o texto que você leu? Queridos, nós precisamos lembrar que Jesus sempre foi e sempre será, ainda é, o centro de todas as coisas. A razão de nós estarmos aqui, queridos, não é a minha função, não é a minha posição eclesiástica. A razão de você estar aí do outro lado me escutando, de você estar em pé, de nós estarmos em pé espiritualmente, não foram os nossos métodos. Foi alguém que fez isso por nós. Nós vivemos o Evangelho que tiraram Jesus, meus irmãos, do centro de tudo. E eu vou fazer como o apóstolo Paulo, eu não me canso de repetir isso e tornarei a repetir. Jesus precisa continuar sendo o centro de todas as coisas. Você que está me escutando, você conhece aquele hino da harpa que diz: pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. A última estrofe, eu já falei isso em outras lives, mas eu vou repetir. A última estrofe desse hino diz assim: és um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. Ou seja, Cristo, o Cristo da cruz e a cruz de Cristo deve ser 100% das nossas pregações. E agora Jesus ele se coloca de pé com autoridade. Nós estamos vivendo, irmãos, uma época de medo, uma época de conflito, uma época de confinamento, uma época, uns momentos que nós estamos vivendo sombrios, principalmente aqui no Brasil, no nosso estado do Ceará, na nossa capital Fortaleza, um momento que as pessoas estão angustiadas. E essa palavra, querida, é justamente para você que psicologicamente está assombrado, você que psicologicamente está com medo de todas essas coisas. Você que é cristão, você que professa a fé ou não, mas aí de tantas notícias virem aos nossos ouvidos, tanto nós escutarmos sobre situações tristes, morte, doença, peste, fome, guerra, e às vezes nós nos enclausuramos e esquecemos que Jesus continua com autoridade. Ei, o poder de Jesus não tem prazo de validade. Jesus continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre será eternamente. Jesus continua no controle de todas as coisas. Parece que você vai olhar agora, se você olhar no olhar humano, você vai pensar: Deus, o controle fugiu das tuas mãos e está tudo acabado. Tá? Não, querido, o Senhor ainda controla todas as coisas. Essa nuvem vai passar, essa luta vai passar, essa enfermidade vai passar. Eu creio que porque o Jesus ainda continua sendo autoridade. E quando ele vai dizer assim, ele lê o livro, ele fica em pé lendo o livro, os olhares de todos aqueles que estavam na reunião se voltam para Jesus para saber o que é que ele ia ler. Jesus lê justamente aquilo que estava escrito sobre ele, quando ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Aí ele vai fazer a relação da unção. Para que ele queria unção? A unção de Cristo não era para rodopiar. A unção de Cristo não era para pular, não era para rodar de ponta cabeça, não era para cair no chão e se esticar e passar 10 horas deitado no chão e dizer que é poder de Deus, não. A unção de Deus foi para colocar os cativos em liberdade. A unção de Jesus foi para curar o cego. A unção de Jesus foi para socorrer o ferido. A unção de Jesus, irmãos, foi para trabalhar no corpo, na alma e na mente. A unção de Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então, a primeira vez que eu percebo Jesus, são várias vezes, mas a que me chamou a atenção, Jesus agora se coloca de pé. E estar em pé é sinal de autoridade. Estar em pé é sinal de vitória. Irmã Inés me prove isso. Há 2 semanas atrás eu estava deitado, enfermo, num leito de hospital, sem saber se voltava. E o Senhor me deu uma nova oportunidade e eu estou aqui. Só não estou em pé porque estou aqui sentado juntamente trazendo a palavra para os irmãos, mas ainda essa expressão ficar em pé é sinônimo de autoridade. E Jesus agora se coloca de pé, demonstrando a sua autoridade. E eu quero te dizer, querido, Jesus não perdeu a sua autoridade.
Jesus não perdeu o seu poder, Jesus não perdeu o controle das coisas, tudo está no controle das mãos de Deus. Foi permissão de Deus que isso acontecesse, e Jesus continua em pé. Jesus continua em pé, irmãos, colocando em liberdade os cativos. Nós, assembleianos, não estou falando aqui sobre denominação, mas nós que somos assembleianos, comemoramos esses dias 109 anos, assim como muitas outras denominações sem ser assembleia, estão aí em pé, pregando a palavra de Deus. Tem um hino que diz que é o mundo se curvando e a igreja de pé, é o mundo passando por luta e a igreja de pé. A igreja, o templo foi fechado, mas a igreja continua de pé. Os irmãos foram impedidos, nós fomos impedidos socialmente por causa dessa pandemia de adorarmos a Deus e presencialmente nos templos, e muitos desistiram, mas você continua de pé. Você já passou por luta, quantas lutas você já enfrentou, mas você está aqui de pé louvando o nome do Senhor. Sabe o que é isso, querido? É o Senhor nos mostrando, é o Senhor nos ensinando. A segunda vez que eu encontro Jesus se colocando de pé, irmãos, se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo de número 5 e 6, que vai falar sobre quando Jesus, capítulo 13, ele vai lavar os pés dos discípulos. A Bíblia nos diz que ele se coloca de pé, se cinge com a toalha e na sua humildade ele vai lavar os pés dos discípulos. E a coisa que eu entendo aqui é que Jesus somente ele não tinha autoridade, Jesus também era humilde. Era tão humilde que ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus se coloca de pé em João capítulo 13, já perto dele ser levado ao Gólgota, dele ser levado ao matadouro, como ovelha muda. Jesus agora se coloca de pé, e agora Jesus não demonstra a sua autoridade, Jesus demonstra a sua humildade. O que nós precisamos aprendermos com isso, irmãos, é que nós vivemos numa geração que todo crente, ele quer ter autoridade, mas não quer ter humildade. O segredo do crente é nós termos a humildade para entendermos quando nós erramos e pedirmos perdão ao Senhor, pedimos perdão aos nossos irmãos, humildade para entender que nós não somos nada, humildade para compreender que o Senhor é tudo na nossa vida, que a nossa vida depende dele, humildade para entender que mesmo que nós formos ou quando somos usados, que pessoas aceitam Jesus, que milagres acontecem, entendermos que nós somos apenas servo, nós somos apenas vaso de barro, entendermos que nós somos limitados, que nós somos pó e cinza, que o Espírito do Senhor só trabalha na nossa vida pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. Precisamos ter essa humildade. Jesus agora se coloca de pé e nos dá esse grande ensinamento. O ensinamento foi tão grande, irmãos, que Pedro ele não compreendeu e disse: Senhor, tu não pode me lavar. E Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ou seja, só tem parte com Cristo aquele que é humilde. Só tem parte com Cristo aquele que se deixa o Senhor trabalhar na vida dele. E vivemos um evangelho hoje totalmente diferente disso. Vivemos um evangelho pregado hoje que se prega somente que você é o tal, que você é o cara. Não se fala sobre humilhação. E essa humilhação aqui, meu querido, nós precisamos ser humildes. Sabe por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, Paulo vai dizer isso: tem depois o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? O amor. E ele vai dizer assim, que Cristo, sendo igual a Deus, não teve por usurpação, ou seja, não se orgulhou em ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, e foi achado em figura humana à semelhança dos homens, e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome que esteja no céu, na terra e embaixo da terra, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a segunda vez que eu encontro Jesus se colocando de pé, é para nos mostrar, nos dar o exemplo da humildade. Para nós já voltarmos para o texto, a terceira vez que eu encontro Jesus se colocando de pé, está em Mateus capítulo de número 8, versículo de número 26. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco, você já conhece essa história, e uma grande tempestade se levanta. E Jesus agora, irmãos, estava dormindo na polpa do barco, e os discípulos vieram acordá-lo e disse: Mestre, não se te dá que pereçamos? E Jesus agora se coloca de pé e diz: aquieta-te vento e acalma-te mar. Agora Jesus não está mostrando a sua autoridade, Jesus não está mostrando a sua humildade, Jesus está mostrando o seu poder. É tanto que quando ele termina de dizer isso, os discípulos vão dizer assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Jesus se coloca de pé, irmãos, em um barco pequeno movido pelas ondas. Fisicamente já era difícil de ficar em pé, e Jesus se coloca de pé com autoridade e diz: aquieta-te vento e acalma-te mar. Ou seja, Jesus trabalhou na causa para depois trabalhar na consequência, porque o que estava ocasionando o mar revolto era o vento, e Jesus primeiramente não acalmou o mar, ele disse: aquieta-te vento. E o vento aquietou-se. Imediatamente, quando o vento aquietou-se, ele disse: acalma-te mar. E sem vento forte, não tem mar bravio. E Jesus, irmãos, ele, com o seu poder, ele se colocou-se de pé e acalmou o vento, o mar, e deu vitória aos discípulos. Talvez você não esteja entendendo, mas o Senhor, ele está de pé para acalmar o vento. Esse vento que está soprando contra a igreja, ele vai passar. Esse mar revolto contra a igreja, ele vai passar, e nós vamos ficar em pé louvando o nome do Senhor. A quarta vez, irmãos, que nós encontramos Jesus em pé, está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 14. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Maria Madalena foi até o sepulcro e não encontrou Jesus. Então ela achou que os jardineiros haviam levado o corpo, e ela falando com os anjos não haviam entendido. Olha, se foram vocês que levaram, dizem onde está o mestre. Aí a Bíblia diz que Jesus aparece em pé diante dela e diz: mulher. E ela, pensando que fosse o jardineiro, disse: se foi você que levou, diga onde está o corpo. Aí Jesus não vai chamar mais mulher, Jesus vai dizer assim: Maria. Ela vai ouvir a voz do mestre, vai entender que é a voz do mestre, e a leira vai ser consolada. Aí nós encontramos Jesus em pé, mostrando a sua autoridade. Nós encontramos Jesus em pé, mostrando a sua humildade. Nós encontramos Jesus em pé, mostrando o seu poder. E agora nós encontramos Jesus de pé para consolar. Talvez você esteja passando por luta, desanimado. Talvez você, meu querido, minha querida que está me escutando, você mesmo pastor, mas eu sou crente, tenho 20, 30 anos de crente, mas há momentos que nós estamos atribulados. E a Bíblia diz que o Senhor, ele nos consola, ele nos enviou o Consolador. E assim como Jesus, irmãos, igualmente Jesus consolou a Maria, que estava ali chorosa, que estava ali de luto, que estava ali em pranto, Jesus, ele vai se colocar de pé para te consolar, para consolar o teu coração, né? Tem um hino, se eu não me esqueci do cantor agora, que diz: firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora ao pé da cruz, não é assim o hino diz? Clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Então Jesus se coloca de pé para consolar aquela mulher. Agora, voltando para o texto, eu quero ler mais uma vez contigo, versículo de João, capítulo 7, versículo 37, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. Olha aí, Jesus estava com certeza sentado. Jesus pôs-se em pé, e Jesus, ele não falou baixo, ele clamou. Ele levantou a voz, não tinha microfone, tá certo? Ele clamou, ele falou em alta voz, em plenos pulmões, ele disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E antes de nós entendermos o que Jesus estava dizendo, precisamos compreender o contexto. Os discípulos estavam numa festa, irmão, chamada Sucote, ou a festa dos tabernáculos. Esta festa, irmão, era a festa mais longa do calendário judaico, porque durava 8 dias, tá certo? E era uma comemoração que os judeus faziam em virtude de receberem a providência da água lá no deserto. Se você ler lá Isaías 19, versículo 5, você vai ver. E agora, nesses dias, em todos os dias, com exceção do último, do 1º ao 7º, o que é que eles faziam? Eles tinham um ritual de pegar um vaso ou um jarro de ouro, e os sacerdotes iam ao tanque de Siloé e enchiam d'água aquele vaso de ouro, e chegavam no meio do templo, havia uma bacia de prata, e eles derramavam água sobre a bacia. E esse rito se repetia no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, no 7º, mas no 8º dia não. No 8º dia já era o encerramento da festa. E Jesus, ele deixa para se colocar de pé no último dia.
Ou seja, Jesus se coloca de pé quando tudo já estava terminando. Digamos que no encerramento do congresso, o congresso foi uma bênção na segunda, na terça, na quarta, na quinta e ia se encerrar no oitavo, trazendo para o dia de hoje. Se fossem as nossas festas de congresso da Assembleia de Deus, já estava bem pertinho de tirar as bandeiras saírem e encerrar o evento. Aí o versículo de número 37, Jesus agora vai quebrar todo o ritual judaico, e Jesus se levanta, embora ele sendo judeu, ele se levanta e João vai narrar o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. Agora nós encontramos Jesus, irmãos, se colocando de pé no meio da festa, e o que me chama a atenção é que aquele ritual que eles faziam, de trazer a água num vaso de ouro, numa jarra de ouro, lá do tanque de Siloé, e derramar sobre uma bandeja ou uma bacia de prata, era aquele ritual que estava simbolizando a providência de Deus lá no deserto. E agora Jesus assume esse papel. Jesus agora assume o protagonismo quando ele se coloca de pé. E quando ele se coloca de pé, ele diz: quem tem sede, que vem a mim. Jesus em pé vai dizer o seguinte: se você está com sede, não vá procurar água lá na bacia. Não vá procurar água lá no tanque de Siloé. Se você tiver com sede, você não vá para outro canto, você vem a mim e beba. Olha aí, irmãos, e agora quebra todo o protocolo daquela festa, e você me pergunta: irmão Enésio, o que é que tem a ver comigo? O que é que tem a ver com a minha vida, queridos? Nós estamos vivendo uma geração sedenta, sempre vivemos uma geração sedenta. Nós estamos vivendo, que você olhar para a política, nós encontramos pessoas sedentas de tomar o poder. Se você olhar, irmãos, para a economia, nós encontramos pessoas sedentas de tomar ou de tomar proveito em alguma coisa. Se você olhar, meu amado irmão, para a religião, para os falsos profetas, você vai encontrar falsos profetas ávidos e sedentos em enganar as pessoas. Se você olhar, meu querido, para os homens, eles têm sede de ganância, a ganância e a sede é pelo dinheiro e pelo poder. Você se tornar a bola da vez, e essa sede de muitos tem caído resquícios, tem caído fragmentos, tem caído a poeira, às vezes na igreja. Nós vivemos uma geração em que as pessoas só se satisfazem se tiver poder na mão, se mandarem alguém. Outras pessoas têm sede de vingança, e muitas pessoas espiritualmente, cada um tem a sua sede. Muitos têm sede de atenção. Para chamar a atenção, irmãos, eles fazem coisas ridículas no YouTube, fazem coisas ridículas nas redes sociais, coisas que levam a sua imagem ser deteriorada, tudo em prol de chamar a atenção, porque eles têm sede de atenção. Muitas pessoas, irmãos, têm sede de reconhecimento. Quantas pessoas chegam para o pastor e dizem: pastor, eu trabalho, pastor, eu sou o que lavo, sou eu que zelo, sou eu que limpo, sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo. É porque ele tem sede de reconhecimento. Outros têm sede de paz, outros têm sede de felicidade, outros têm sede de uma vida melhor. Isso não é errado, tá certo? Mas poucos têm sede do verdadeiro Deus. Eu não estou falando somente para quem não conhece a Cristo, nós estamos falando para aqueles que vivem o Evangelho. A maior sede do cristão hoje, se você me perguntar: pastor Enés, qual é a maior sede do crente hoje? A maior sede minha e sua é de voltarmos para o templo e adorarmos a Deus com toda a multidão, de abraçarmos os irmãos, de chorarmos juntos, de falarmos línguas juntos, de louvarmos a Deus juntos. Essa é a sede. Mas muitos vão voltar para o templo e vão continuar sedentos, porque só quem sacia a nossa sede não é o templo. Quem sacia a nossa sede, é claro que eu não estou pregando, o meu desejo é voltar para o templo, é pregar para os irmãos na igreja. Afinal, Deus escolheu aquele lugar, este lugar que você se congrega, para você adorar o nome do Senhor. Eu estou falando dentro do contexto que quando Jesus, lá em Mateus, ele vai dizer que está aqui um que é maior do que o templo. Sabe onde é que está isso? Está no Evangelho de Mateus, capítulo número 12. Jesus vai dizer: está aqui um que é maior do que o templo. Está aqui um maior do que Salomão. Jesus está dizendo que está aqui um que é maior do que Jonas. Está aqui um que é maior do que o sábado. Depois você lê com carinho Mateus capítulo número 12. E agora Jesus se coloca de pé e diz: quem tem sede, que venha a mim. Esse que vem a mim é o seguinte: se você quiser realmente ser saciado, você tem que vir a mim.
E as pessoas, queridos, querem matar a sua sede em muitas outras coisas, na filosofia, querem matar a sua sede espiritual em outros conhecimentos, mas não dá para matar. O salmista Davi vai dizer assim: assim como a corrente, assim como a coça anseia, ou seja, tem sede, anseia pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, querido, essa sede só é saciada, só será saciada em Cristo Jesus. E parece-me que só pregar isso só serve para pregar uma vez por mês na Santa Ceia e mais nunca. Nós não podemos esquecer que nós, espiritualmente, nós precisamos matar a nossa sede espiritual. Queridos, e Jesus vai dizer: quem tem sede, vem a mim e beba. Agora Jesus quebra todo o protocolo dizendo: olha, eu sou maior do que esse ritual aí que vocês fizeram, eu sou maior do que aquela rocha lá no deserto, porque elas saciaram somente a sede física, e Jesus, ele sacia a sede espiritual. E nós estamos vivendo uma sede espiritual, meus queridos, porque quantas pessoas desejaram ou desejam, ou estão desejando, estão ávidos em voltar para o templo e adorar o nome do Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, o templo vai ser aberto e nós iremos voltar. Mas mesmo quando nós voltarmos, muita gente ainda vai continuar sedenta, porque o que sacia a alma do crente não é o templo. Mesmo o templo sendo uma bênção, nós nos congregando, o que sacia a alma do crente é o dono do templo. Quem sacia a alma do crente é o dono da igreja. Quem sacia a alma do cristão. E muitas pessoas nessa quarentena, nesse isolamento, estão sedentos. Muitas pessoas estão sedentas de ouvir uma palavra. E Jesus hoje ele se coloca de pé, mais uma vez, para dizer: ei, se você está sedento, vem a mim e beba. Ou seja, ei, se você está aflito, vem a mim que eu te consolo. Ei, se você está cansado, vem a mim que eu te fortaleço. Ei, você que está fraco, vem a mim que eu te dou força. Ei, que você que está caído, clame por mim que eu te levanto. Ei, você que está chorando, vem a mim que eu enxugo as tuas lágrimas. Ei, queridos, a função de Jesus ela não pode ser tomada por ninguém. O homem nunca vai ser o centro das atenções. Jesus sempre será o centro de todas as coisas. A solução para a humanidade, a solução para a igreja está em Jesus Cristo. As pessoas estão tendo a sede, queridos, achando que o homem vai resolver o problema. Alguns homens podem até tentarem, mas não vai resolver, porque a solução está em Cristo Jesus. A solução não está em ritos, a solução não está, irmãos, em congressos evangélicos, a solução não está, irmãos, em nenhuma das outras coisas. A solução está em Cristo Jesus, e nós encontramos um Cristo. Jesus se coloca em pé. Talvez as pessoas ficaram curiosas para saber o que é que Jesus iria dizer. Já no último dia da grande festa, diz o versículo de número 37, Jesus pôs-se de pé, e Jesus clamou em alta voz para que todos aqueles que estivessem ali escutassem e entendessem que quem trouxe a provisão lá no deserto foi Ele. Quem trouxe a solução para o povo judeu foi Ele. Ele disse: se alguém tem sede, e eu pergunto nessa noite, você tem tido sede? Sede, é claro, você está entendendo que é espiritual. Você está com sede de voltarmos para o templo? Muitas pessoas estão precisando não voltar para o templo. Muitas pessoas estão precisando voltar ao primeiro amor. Muitas pessoas estão pensando em voltar para o templo e achando que voltando para o templo vai se resolver os problemas. Vai não. Voltando para o templo será uma bênção, você vai louvar a Deus, você vai rever os seus irmãos, mais na frente, daqui um pouco, no próximo mês, não sei, você vai poder abraçá-los, nós poderemos abraçar, poderemos ter aquele convívio e cumprir o que está, né, no salmista, o salmista diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas muitas pessoas, muitos problemas não serão resolvidos no templo, muita sede não será resolvida no templo. Antes de nós termos sede, ou sentirmos sede de voltar para o templo, precisamos ter sede de buscar ao Senhor. Precisamos ter sede de estar aos pés do Senhor. Precisamos ter sede de aprender do Senhor. Precisamos ter sede de diminuir aos pés do Senhor. Precisamos ter sede para entendermos que nós somos apenas servos, que nós estamos aos pés dEle, ouvindo dEle, aprendendo dEle, louvando o seu nome e sendo abençoado, sendo confortado, sendo consolado por Ele. Eu não sei qual é a sua sede espiritual. Eu não sei que sede você está passando. Talvez você tenha sede, querido, do seu problema matrimonial seja resolvido.
Talvez a sua sede seja que uma porta seja aberta para que você volte a trabalhar e volte a respirar, porque existe um cantor secular que diz que sem o seu trabalho o homem não tem honra, e realmente é verdade, o homem não tem honra sem o seu trabalho. Talvez a sua sede seja de se formar, que Deus te abençoe, que você se forme, mas espiritualmente, querido, a nossa sede só é saciada em Jesus Cristo. E Jesus agora se levanta em meio a uma festa na qual o centro das atenções era uma vasilha d'água, no centro das atenções era um pouco de água derramada. Jesus se levanta e agora Jesus toma o centro. O protagonismo agora é de Jesus, quando ele diz: se alguém tem sede, que venha. Aí Jesus disse: que venha o pastor Enés, não, que venha ao ministério Tempo Central, Fortaleza, não. Ele vai dizer: quem tem sede, que venha, que você venha a mim e beba. E versículo de número 39 vai corroborar e vai continuar como diz: disse isso ele do Espírito que havia de receber. Então, querido, essa mensagem é para nós. Você encontra Jesus em pé, lendo o texto, mostrando a sua autoridade. Você se encontra Jesus em pé, lavando os pés do discípulo, mostrando a sua humildade. Você encontra agora Jesus em pé, acalmando a tempestade. E agora você encontra Jesus em pé, consolando a Maria Madalena. E agora você vai encontrar Jesus em pé. E quando Jesus se levanta: quem tem sede, vem a mim e beba, ele resume todos os seus atributos. Quando Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba, ele está dizendo: sou eu o Consolador, sou eu quem tenho poder, sou eu quem tenho autoridade, sou eu quem sou humilde. Isso ele falando, não é? Continua sendo humilde ainda. Sou eu quem tenho todos os atributos necessários para saciar a alma do homem. E se você aprender comigo, irmãos, o que me chama a atenção, que não foi somente Jesus quem fez esse convite. Rapidamente, abra sua Bíblia e olhe aí, queridos, Isaías 55 e versículo de número 1. Olha o que é que diz Isaías 55 e verso de número 1. Ó vós todos que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde a mim, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Era Isaías chamando o povo de Israel para matar sua sede em Jesus. Agora Jesus, isso é o convite do Pai. Aí agora em João capítulo número 7 e verso de número 37, nós encontramos o convite do Filho. Mas se você acha pouco, você vai encontrar, meus queridos, Apocalipse capítulo de número 22 e versos de número 17. Sabe o que é que diz lá? Apocalipse capítulo de número 22 e verso de número 17, diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, que tome de graça a água da vida. Então nós encontramos o convite do Pai em Isaías, nós encontramos o convite do Filho em João, e nós encontramos o convite do Espírito Santo em Apocalipse capítulo de número 22. Então, querido, essa mensagem é para mim e para você. Essa mensagem não é para aquelas pessoas que não compreendem, não querem compreender o Evangelho, é para quem está sedento. Quem não está sedento não tem interesse. Quem já está farto não interessa em comer. Quando a pessoa está farta, a mesa pode estar recheada de pratos deliciosos, mas ele não interessa, porque ele já está farto. Quem está farto fisicamente, já tomou muito líquido, não se interessa em beber água. Mas nós, eu e você que está me escutando, você que está participando dessa live, você que está juntamente comigo, querido, louvando e adorando o nome do Senhor, você vai entender. Jesus disse: quem tem sede, e que venha a mim e que beba. Escute aí. Jesus se colocou em pé e mostrou a sua autoridade. Jesus se colocou em pé e mostrou a sua humildade. Jesus se colocou de pé e mostrou o seu poder. Jesus se colocou de pé e mostrou o seu carinho e o seu amor com Maria Madalena. Mas agora Jesus se coloca de pé para mostrar a sua graça, a sua missão. Se coloca de pé agora, meus irmãos, para mostrar o quanto Ele nos ama. Ele disse: quem tem sede, que venha a mim e beba. Você está sedento?
Voltar ao templo pode até te alegrar por alguns momentos, mas quando você voltar, talvez você volte sedento ou sedenta. Me entenda mais uma vez que eu não estou falando de você não voltar mais para a igreja, que nós voltamos ou que voltemos o mais breve possível. Eu estou falando de que há coisas que nós precisamos em primeiro lugar, buscar Jesus, buscar o Senhor em primeiro lugar, o seu reino, as outras coisas serão acrescentadas. E às vezes nós encontramos muitos crentes sedentos. Meus queridos, porque que muitos cristãos procuram matar a sua sede nos ídolos gospel? É porque estão sedentos. Quem é saciado pela palavra do Senhor não busca outra pessoa que não seja Jesus. Pedro chega para Jesus, quando o discurso de Jesus eles acham duro, e as pessoas dizem: Senhor, o teu discurso é muito duro, quem é que pode suportar? As pessoas estão indo embora. E Jesus pergunta: vocês querem ir embora também, não? Aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos? Não é para onde? Onde é lugar? Quem? Pessoa. Para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna? Ou seja, Senhor, eu não posso procurar ninguém, porque não tem ninguém que tenha palavra de vida eterna. Existem discursos bonitos, mas não sacia a minha sede. Existem pregações bonitas que me fazem chorar, que me levam ao delírio, que me levam ao êxtase espiritual, mas não sacia a minha sede. Existem aí discursos bonitos que me inflamam, que fazem eu pular, que me fazem derramar lágrimas, mas eu continuo sedento. Sabe por quê? Porque nós não estamos procurando Jesus, nós estamos procurando outras pessoas. Somente em Cristo a alma do homem é saciada. E quando eu falo do homem, é sem acepção de pessoa, é do crente e do não cristão. É daquele que é pequeno, abre aspas, e daquele que é grande. É daquele que é culto e daquele que é indouto. É daquele que é, abre aspas, poderoso e daquele que é escravo. O poder do Senhor que nos sacia. E Jesus se coloca de pé. Irmãos, e Jesus ele está de pé para solucionar o problema. A solução do homem não é em ninguém, é somente em Cristo. Eu quero te perguntar, e você, é claro que você vai responder para você mesmo: qual é a sua sede? De que você tem sede? Sede de paz? Ele é o príncipe da paz. Sede de atenção? Ele te acolhe. Lembra da mulher samaritana? Ela foi buscar água no poço, ela estava sedenta, mas não só era somente física, era espiritual também. Ela estava vivendo relacionamentos e era acusada por isso, era apontada por isso. Jesus trata a sua alma, porque ela estava sedenta. Qual a sua sede? De reconhecimento? Você vai ter reconhecimento. Sabe quando? Quando nós entrarmos na glória, o Senhor dizer: vinde bendito de meu Pai. Quando ele vai dizer assim: foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Quando ele vai dizer: bom está, servo bom e fiel, aí nós seremos reconhecidos. Por enquanto, querido, o reconhecimento do crente aqui na terra não vai ter não, viu? Não espere do mundo reconhecimento. Não espere que você vai ser aplaudido. Talvez você esteja sedento, decepcionado, porque você aceitou Jesus e você agora é um grande ministro da palavra do Senhor. Você prega, você canta, você tem uma excelente voz, e algumas pregações mentirosas disseram para você que você seria exaltado. Mentira, você não vai ser exaltado. A Bíblia vai dizer assim, em Mateus capítulo 5: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, mas alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Tá certo? Enquanto nós estivermos passando por aqui, é luta. Enquanto estivermos passando por aqui, é sofrimento. Não espere reconhecimento de ninguém, espere do Senhor Jesus, porque é Ele que vai nos reconhecer, vai nos galardoar. Tá certo? Então guarde isso no coração. Nós estamos vivendo o Evangelho, o mundo está te enganando. Talvez isso não dê muito ibope, você não queira nem escutar. Nós estamos vivendo o Evangelho e diz assim: ei, você vai ter dupla honra, não vai nessa onda. Ei, você vai ser aplaudido, não. Ei, você vai estar no palco e as pessoas na plateia, não. Palco não é lugar para crente. Você não é estrela, eu não sou estrela, você é vaso. Eu não sou estrela, também você não caia nessa onda, não caia nesse evangelho fácil, não caia nesse evangelho que mexe com o ego, dizer que você é o centro de Jesus. Não, o centro de tudo será Jesus. Nós fomos libertos pela sua graça, nós fomos salvos pela sua graça, nós estávamos mortos e o Senhor nos ressuscitou, nós estávamos sedentos, o Senhor nos saciou, nós estávamos famintos e o Senhor nos fartou, nós estávamos presos e o Senhor nos libertou, nós éramos escravos e o Senhor nos deu a liberdade. Eu sei que é difícil pregar sobre isso, mas enquanto tivermos fôlego nós vamos dizer isso.
O Senhor sempre será o centro de tudo. Se você está sedento, clame a Ele. Está sedento? Esse hino, irmãos, faz tempo, viu? Quando eu era solteiro ainda, viu? Não é muito novo não, tá certo? Mas escute ele. Você guarda essa palavra no seu coração. Todos que estão participando, queridos, depois eu vou pessoalmente escrever para você, tá bom? Que vai que eu cite o nome de alguns aqui e esqueça. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe o teu ministério. E você que está me ouvindo, que está participando comigo, que está me assistindo, você que não professou a fé ainda, você que não aceitou Jesus como Salvador, nós dizemos aqui, mas tem gente que condena isso, né? Uma expressão que o Senhor se revela a você, que você se aproxime do Senhor. Jesus disse: quem tem sede, venha, que venha a mim. Ou seja, se você quiser se saciar, saia do canto, você venha. Não venha para a religião, venha para Jesus. Não venha escutar tudo que você se confiar em tudo que o pastor Enérgio diz, não, porque eu sou falho. Venha para Jesus. E o convite de Jesus é: antes de você voltar, antes de nós voltarmos para o templo, precisamos voltar para Cristo, voltar ao primeiro amor. A palavra do Senhor ainda é prioridade nas nossas vidas? Nós ainda temos sede de buscar o Senhor? Nós ainda sorrimos, como igualmente o salmista Davi disse que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ainda nós temos sede de dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos pelo Senhor? Será que nós não temos sede o suficiente de nos debruçarmos num versículo e deixar o Senhor falar conosco? Será que nós ainda temos sede e avidez para buscar o Senhor? De enchermos a nossa alma, porque a Bíblia diz, irmãos, que fala a boca aquilo que é abundância no coração. Então, quando o coração está cheio de amor. Mas vivemos hoje, irmãos, o Evangelho parece que é um Evangelho de vingança. É mais ou menos assim, isso, irmão, tem ferido o Evangelho. As pessoas só pregam, só tem fama, aquelas pessoas que pregam o seguinte: a boca que te humilhou, essa vai te exaltar. Não caia nisso não, não espere por isso não. O Evangelho de vitimismo, só quem sofreu foi a pessoa, só quem foi humilhado foi a pessoa. E nós não humilhamos às vezes alguém, e nós não ofendemos às vezes alguém, e nós não maltratamos às vezes alguém com atitudes ou palavras. Então não é Evangelho de vitimismo. Nós vivemos um vitimismo no Evangelho e as pessoas ganham rios de dinheiro, as suas agendas cheias, pregando isso e são aplaudidas. Não, irmão. Tire isso do seu coração, não espere ser aplaudido. Talvez você nunca mais escute as minhas lives. Talvez você nunca mais escute as nossas ministrações, mas eu não posso te enganar. Não caia nessa onda. Aceite um Evangelho que te confronte. Aceite um Evangelho espelho, que mostre quem você é. Se eu me olhar no espelho agora, eu não vou ver o Brad Pitt, eu vou ver o João Enéas. Se eu me olhar no espelho agora, eu não vou ver o Leonardo DiCaprio, eu vou ver o João Enéas. O espelho não vai mostrar um ator bonito, vai mostrar o João Enéas, cabelo branco, feio e de óculos. Do mesmo jeito é a palavra do Senhor, ela mostra que nós somos. E para encerrar, eu quero te dar um conselho. Esqueça esse negócio de dizer o seguinte também: não importa o que as pessoas pensam de mim, importa o que Deus pensa de mim. Vá com calma, porque se nós não nos arrependermos, olhe o salmista, olhe Isaías capítulo 1, para ver o que é que Deus pensa de nós se nós não nos arrependermos. Agora sim, quando eu e você nos arrependemos, aí o Senhor pensa diferente. Ele vai dizer para Jeremias: eu sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, mas quando nós nos arrependemos. Aí tem pessoas que não se preocupam com a sua conduta, tem pessoas que não se preocupam com o seu testemunho, e as pessoas falam mal e vêm com essa conversa mole. Não importa o que os outros pensam, importa sim, nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Importa sim, nós somos pessoas de bem e somos como astros que reluz, assim diz o apóstolo Paulo. Nós somos o brilho desse mundo. Então, querido, muitas pessoas pregam isso, as pessoas aplaudem e choram. Não cai nessa onda. Importa sim que as pessoas pensam de você. Onde você passar, alguém vai dizer: ali vai um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Amém, querido? Você guarda essa palavra no seu coração? Talvez não fosse aquilo que você quisesse escutar. Também não era aquilo que eu queria falar. Então nós estamos em parte. Mas o Senhor, Ele continua nos saciando. Se Ele nos corrige, é porque Ele nos ama. Fujamos do falso evangelho. Fujamos do evangelho que mexe só com o intelecto.
e não transforma o coração. Voltemos ao primeiro amor. Tenhamos sede de buscar ao Senhor. E quando as portas dos templos forem abertas, louve a Deus com mais intensidade. Busque a Deus. Agradeça a Ele. Eu quero fazer isso também. E ao Senhor, muito obrigado, porque Tu me tiraste dos vales da sombra da morte. Senhor, muito obrigado porque Tu me deste uma nova oportunidade. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.